todos. Você que está chegando agora aí, já te peço que comece a compartilhar com os amigos. Mais uma noite que Deus nos deu, para que juntos possamos adorá-lo, né? Vou convidar você a dar o seu melhor, a adorar a Deus comigo, certo? Um culto, ele só é um culto quando nós cultuamos a Deus. Então dê a Ele o seu melhor, né? Rendemos graça pela presença do Senhor aqui nessa noite, por tudo que tem feito por nós, pelo seu grande amor, pela sua misericórdia. Amém, queridos? Deus é bom. Ô Senhor, recebe, Pai, a nossa oração, recebe a nossa adoração nessa noite, porque tudo, ó Deus, é para Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória, para que possamos juntos, Deus, Senhor, já buscando a Tua face, na certeza de que Tu há de receber este culto, Senhor, porque o endereço é para Ti, é para o Teu louvor, é para a Tua glória, é para que o Teu nome seja exaltado aqui nessa noite, não somente neste lugar, mas nesta casa, neste local onde está agora, Senhor, ligado conosco, em nome de Jesus. Derrama a Tua graça, a Tua unção, aleluia. Obrigado, Senhor. Já falou para ele nessa noite assim: obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, né? A Bíblia diz que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Que coisa linda, né? Saber de que Deus cuida de nós, que não estamos sozinhos, que a nossa vida é dele, aleluia. A sua vida é dele, a nossa vida é dele. Declare isso aí, todo o seu coração. Vamos juntos louvar ao Senhor, aleluia. A minha vida é do Mestre. Vamos lá, meu coração é do meu Mestre. Meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o quê? O barco do meu ser. Entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Quero ouvir você, bem forte. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o
nele, ó. A minha vida sempre meu coração. Sabermos, Senhor, que Tu estás no controle da nossa vida. Obrigado, Senhor, por termos a consciência de que o Senhor não desampara a Sua igreja, não desampara os Teus filhos, não desampara aqueles que Te adoram, que buscam a Tua face, Senhor. E o nosso coração se alegra, e como os anjos, os querubins, os serafins aí diante da Tua glória, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, oh aleluia. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória e honra e poder. Oh, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, Senhor, por Tua vontade, foram criadas. Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Diga a Ele, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, de receber glória, glória e honra, glória e honra e podemos mais uma vez dizer quem Ele é digno. Vamos lá. Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, de receber glória, glória e honra, glória e honra e poder. Por quê? Porque Tu criaste, Deus, todas as coisas, Senhor. Diga por Tua vontade, Tua vontade foram criadas. Tu és digno, Senhor. Oh, Pai querido, ficamos sem palavra, Deus, a poder exaltar e dizer a Tua grandeza, o que o Senhor representa na nossa vida, onde nós estaríamos, Deus, se a Tua mão não nos tivesse alcançado, se a Tua graça não nos tivesse alcançado, o que seria de nós? Oh Deus, obrigado porque um dia o Senhor abriu nossos olhos, Pai. Oh Deus, Tu és santo, maravilhoso, e nós somos Tua igreja.
Deus, que se reúne onde quer que estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na tua igreja, onde estiver, Senhor, para dizer que tu és santo, que tu és digno de glória, de todo o nosso louvor. Maravilha, né, irmãos? Me lembro quando o apóstolo Pedro vai dizer de que os anjos, eles atentam para aquilo que nós fazemos. Sabia disso? O anjo não precisa de fé. Por quê? Porque ele está vendo, queridos. Você vê, para quê você vai ter fé? Mas através de nós, através de você, né, somos exemplos para que a criatura celestial ainda mais adore a Deus, por quem Deus é, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Amém? Vamos adorar o Senhor, continuar adorando a Deus. Eu volto a te comunicar e a te pedir para que você volte aí a compartilhar, tá certo? E estarmos juntos nessa noite, trazendo a nossa adoração ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, que o Deus Todo-Poderoso que está aqui, e está aí com certeza com você. E vamos juntos adorar esse Deus que é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Amém? Exalte ao Senhor. Temporal.
socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia! Tu és o nosso porto seguro. Tu és o nosso guia. Tu és o nosso protetor. É no Senhor em que nós encontramos descanso, Deus. É nos teus braços que é o nosso descanso. Ó Deus, nós te exaltamos nessa noite, porque tu és tudo que nós precisamos. Aleluia. Tu és o nosso fôlego de vida. Tu és o ar, Pai, que respiramos. Oh Deus. Aleluia. Exalte ao Senhor. Diz que Ele é tudo que você precisa. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia! Tudo que nós queremos é a tua presença, Deus. A tua graça nos basta. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Tu és digno. Nós te adoramos. Nós te exaltamos nessa noite, Pai.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa Diga com em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Em teus braços que é o nosso lugar. Em ti nós encontramos o descanso. Em ti nós encontramos a paz. Porque somente em ti, somente tu, Senhor, somente o Senhor é o caminho, somente o Senhor que nos levará ao caminho que liberta, que transforma. Nos ajude, Deus, a te adorar, independente das circunstâncias.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Deus, Glória. é nessa confiança, Senhor, de que estamos literalmente em teus braços. É nesta fé que um dia aprove ao Senhor que estivesse e habitasse em nosso coração, e sabemos que não estamos sozinhos no momento em que nós adoramos e cultuamos a Ti, e pedimos o Teu favor sobre aqueles que têm sofrido, sobre aqueles que nesse momento estejam intercedendo por um ente querido. Quantos pedidos chegam a nós, Senhor, quantas pessoas procuram, nos pedem oração, e nós clamamos ao Senhor, porque só Tu pode trazer a restauração, a cura, o milagre, o fortalecimento. Declaramos em alto e bom som, Senhor, que nós somos Teus, que quando o Senhor opera ninguém pode impedir, que essa nação é do Senhor, o Brasil é Teu, Senhor, o Brasil pertence a Ti, o estado do Rio de Janeiro é Teu. Oh Senhor, tome em Tuas mãos cada unidade hospitalar, cada centro cirúrgico, clínica, profissionais diversos. Tome em Tuas mãos, Senhor. Surpreenda o mundo, surpreenda a sociedade, Pai, com a Tua glória, com a Tua misericórdia que temos cantado, porque Tu és aquele que sara,
és Jeová Rafá, o Deus que cura, e nossa confiança está em Ti, Senhor, nos Teus braços, Pai, Te adoramos, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe, Deus, a nossa adoração. Completa a obra que um dia Tu começaste em nossas vidas. Faz uma grande obra naquele que começa a ouvir a Tua voz, para conhecer a Ti verdadeiramente, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, é sempre um prazer e uma honra podermos falar de Deus, né? Um privilégio muito grande. Quem sou eu, quem somos nós, né? Para que pudéssemos ser levantados como arautos, como testemunhas, e o Senhor tem cuidado de nós. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês algo que, mais uma vez, o Espírito Santo, Ele sempre nos mostra, nos toca, porque cada vez que é ministrada aqui uma palavra, saiba que essa palavra é para mim, é para você, é para cada um de nós, porque nós precisamos sermos alimentados, né, pela palavra do Senhor, e Deus tem nos fortalecido. Abra aí na sua Bíblia, ou no seu celular, encontra aí o Evangelho segundo Mateus. Enquanto você vai achando Mateus, quero dar uma boa noite e desejar que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua família, onde quer que você estiver nesse momento. Um grande abraço ao pessoal da melhor idade, às crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, obreiros, trabalhadores do reino, levitas, a cada um que se encontra na sua casa, principalmente a turma da intercessão. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, porque Deus, Ele é maravilhoso, é bom. E aqui é uma menção dessa palavra em Mateus capítulo 16, no verso 13, que diz assim para nós, versículo 13: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, ou Filipos, em algumas versões, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, ou João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Que o Espírito Santo inunde os nossos corações, o seu coração, para receber esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, cada vez que nós podemos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre aquilo que o Senhor, Ele propôs para nós vemos que há tempo para tudo, queridos. Há tempo, como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito, assim, debaixo dos céus. Eu não tenho dúvida que Deus tem esse propósito. Jesus, em meio a variações, a incontáveis milagres que Ele realizava e que Ele continua realizando, Ele dava aquele break, né? Aquele break tradicional, para quê? Para ensinar, para orientar, né? Certa feita alguém disse assim: Jesus, vai em outras cidades, para que possa lá também receber os milagres que o Senhor está fazendo aqui. Ele disse: olha, importa pregar o Evangelho, né? Para isso eu vim. Não adianta a pessoa só receber sem que ela
tenha verdadeiramente um conteúdo para que ela possa permanecer nesse propósito, nessa linha, tá certo? A pergunta, e aí eu quero já colocar uma menção nessa palavra, um norte para a gente. O que dizem? O que dizem? O versículo, ele fala para a gente, mas vós, quem dizeis que eu sou? Vamos assim, nessa linha? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Interessante essa pergunta, né? Porque a gente costuma dizer assim, o Senhor sabe tudo. E é verdade. Ele é onisciente, é onipotente e é onipresente. Mas nesse momento, ele lança mão, ele utiliza um argumento muito forte para trazer um grande ensinamento a nós, a igreja do Senhor, né? Porque é um ensinamento na linha, quem gosta aí do grego, né? Quem gosta de filosofia, um método chamado socrático, né? Ou uma êutica, que corresponde a quem você perguntar as coisas. Naquele momento, é importante dizer de que Jesus estava em Cesareia, e Cesareia, amados, é uma cidade que há bem pouco tempo, na época do Cristo, ela fora assim, tratada como se fosse a capital, né, por Herodes. E Cesareia de Filipe tem outra curiosidade, porque ficava na região próximo ao Monte Hermon. E se você não lembra, você vai lembrar que o Monte Hermon foi o local exatamente onde Jesus, ele, após alguns dias passados desse período, ele vai se transfigurar diante de 3 discípulos, de Pedro, de Tiago e de João. Então, ali podemos dizer, talvez fosse, quem sabe, uma preparação, uma forma em que estava certamente ensinando, mas requerendo dos discípulos a sua participação, a participação deles. Eu tenho nessa noite 3 perguntas para você. Preste bem atenção. A primeira pergunta é: você se preocupa com a opinião de alheios sobre você? Eu vou repetir. Você se preocupa com o que os alheios, que as pessoas falam sobre você? Pergunta número 2. A pergunta é: e com respeito àquilo que nós, muitas vezes, possamos pensar? Ou seja, em que sentido, até que ponto isso influencia a minha e a sua vida? Interessante. E terceiro e derradeiro, eu ia perguntar para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que dizem? Mas o que? Mas vós, ele perguntou, o que dizem de mim? Antes disso, ele pergunta aos discípulos o que as pessoas, na verdade, não o que. Preste bem atenção, parece um trocadilho, né? A Bíblia é interessante porque, às vezes, por causa de uma palavra, ela muda todo o sentido, como na vida não é diferente. Ele não pergunta o que, mas ele pergunta quem. Está aqui, ó. Vindo Jesus, as regiões de Cesareia, de Filipe, perguntou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Não é o que, mas é quem. Quem dizem? E aí entra uma outra reflexão nessa mesma linha, porque mediante isso, alguns vão defender uma doutrina, né, muito conhecida, que antes de falar o nome dela, vou dizer, não está na Bíblia, não há menção nem amparo, chama-se reencarnação. Muitos de nós já trilhamos por esse caminho. Alguns pensavam, olhem bem, pensavam que os judeus acreditavam nisso, que é um ledo engano,
porque na verdade essa linha, esse pensamento, ele vai ao encontro de uma cultura greco-romana e não cultura judaica. Podemos mencionar 2 episódios que fazem uma miscelânea, uma confusão terrível a esse respeito. 2 momentos na Bíblia. O primeiro momento, você pode lembrar, lá quando Samuel já morto, ele já logicamente sepultado, e o Saul, já no seu final de carreira, eu costumo dizer, já tinha recebido o aviso prévio, já sabia que não ia continuar mais como rei, e Saul quer consultar Samuel. Samuel está morto. E vai nos dizer a Escritura Sagrada de que Samuel, morto, não podia falar. E aí Saul vai consultar uma pitonissa que fala a Bíblia, ou alguém da área de feitiçaria, o que for, como você queira imaginar, ou mediunidade. Enfim, e chega lá, e Saul, ele muda a sua imagem, para que a pessoa não perceba que era ele, e faz a consulta. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, olha só que coisa, que pegadinha, preste atenção. Vai dizer assim, e de repente via subir, né, da terra, e vinha Samuel. Olha que expressão, né? Não vinha da glória, vinha de baixo. A visão que a pitonissa tinha. E aí a outra pegadinha, algumas versões, você vai comparar, vai ver na sua Bíblia, quando fala assim, ó, e Saul entendeu que era Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, está lá essa menção. Não era Samuel, era o espírito de adivinhação. Não havia ali nenhum tipo de comunicação, e não há comunicação com os mortos. Um outro momento, quem gosta de ler Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, você vai encontrar também a menção, onde vai citar o profeta, de que Elias viria restaurar, né? Lá no último capítulo de Malaquias, Elias viria. E algumas pessoas pensam, então Elias voltará, então é reencarnação. Mas Jesus vai dizer categoricamente, Elias já veio. Elias foi João Batista, no sentido de que a mesma característica, deu para entender? A mesma característica, não no sentido de reencarnação. Jesus é o Filho do Homem, o Deus encarnado, não o Deus reencarnado. E para a gente fechar essa conversa, Hebreus 9, 27, afirma, aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Então não tem dúvida, se você até hoje cria em reencarnação, sinto muito te dizer, mas não tem nenhum amparo bíblico esse tipo de doutrina. Agora, retornando ao quem, Jesus quando coloca assim, quem dizem, porque sabia que as pessoas, de alguma forma, ou relacionava, ou comparava, ou associava a algum personagem, alguma pessoa, logicamente. Tanto é que uma classe de pessoas diziam o seguinte, olha, ele é João Batista. E eu fico imaginando, talvez o João Batista, eles pensem isso, primeiro porque Herodes, quando manda matar, na verdade, né, João Batista, você conhece a história, e ele ainda diz que João continuava ali, como se gritando, a consciência de Herodes, certamente, não devia dar pausa nem tranquilidade para ele, e aí criava-se aquele espírito de como, aquele temor, dizia João, continua por aí, o homem lá é João. Então, uns diziam que era João, outros diziam que era Elias. Você vai perguntar, mas por que Elias? Porque Elias ficou famoso por ser um homem que enfrentava o sistema, né? Assim, ele enfrentou a idolatria. Era uma pessoa casta também, de santidade, assim. Então Elias tinha essa característica, não tinha meio termo, né? Então encarava mesmo a situação. Podíamos aqui tentar e colocar, tivesse outra oportunidade, certamente vamos ter, vamos falar mais de um outro momento, mas no momento inicial de Elias, um momento de bravura, de um guerreiro, de uma pessoa que aparentemente, né, solitária, mas ali desenvolvia com grande eficiência o seu papel. Pode ser Elias, o profeta. E até outra questão interessante, Elias não conheceu a morte, assim como Enoque, ele foi arrebatado,
E aí, criava-se mais aquela, como diz o ditado, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Olha, de repente, o Elias retornou, não conheceu a morte. Havia outras pessoas que especulavam e diziam, ele deve ser Jeremias, né? Jeremias, lembramos muito de Jeremias no sentido da súplica, da invocação ao arrependimento, o que também fazia parte do ministério de Jesus, pregar o arrependimento. Então, dito isto, não era João. Uns diziam que é João, outros diziam que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, também está lá, João Batista, e finalmente um dos profetas. Aí você vai olhar o lado positivo disso aqui. Qual é o lado positivo disso aqui, pastor? O lado positivo é que eles entendiam que Jesus era de Deus. Olha que coisa tremenda. Parece até uma gíria, é de Deus. Realmente, eles entendiam. Porque comparavam Jesus sempre a personagens, a profetas, a homens que estavam inseridos no propósito divino. Então, esse era um lado positivo. Então, entendiam exatamente sobre isso. E aí, como, logicamente, Jesus ele pergunta, olha, quem dizem? Embora sabendo o que diziam, ele pergunta, quem dizem? Até que, dada as especulações, vamos chegar a um outro momento dessa história. Mas não sem antes lembrar o seguinte, irmãos. Eu fico observando, lendo a palavra, como sempre, aprendo muito quando leio, cada vez mais, porque, de fato, tudo Deus tem um propósito. Você pode imaginar de que a revelação que veio a Pedro para que ele dissesse, usado por Deus de verdade, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, que talvez foi o único momento em que ele tivesse esse reconhecimento. O que não é verdade. Porque à luz da palavra, em outros momentos, podemos lembrar, por exemplo, aqui já vem à mente, logo 2 episódios, primeiro com André, quando vai chamar os seus irmãos, João capítulo 1, ele vai chamar a Pedro, André era irmão de Pedro, e vai chamar Pedro e vai dizer, olha, encontramos um homem, o Messias. Está lá. Natanael também, finalzinho do capítulo 1 de João, quando ele ali é convidado pelo Filipe, para que pudesse encontrar com Jesus, e vem aquela célebre frase, porventura em Nazaré encontraremos alguma coisa boa, enfim, e eles desconheciam que Jesus, na verdade, ele não nasceu em Nazaré, mas foi criado em Nazaré, e Natanael vai lá conferir, e só porque Jesus fala para ele que viu debaixo da figueira, ele vai dizer, mestre, eu reconheço que tu és Rabi, que tu és o Senhor, que tu és aquele que haveria de vir, enfim. Então, de alguma forma, eles antes já lembravam, já sabiam, já declaravam isso. Um outro momento, vamos lá, andando sobre as águas, governando os mares, as tempestades, reconheceram verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, esse reconhecimento já partiu em outros momentos na palavra. Agora vem o nosso questionamento, nosso outro questionamento. Agora eles já mudaram. Somente Pedro vai levantar a sua voz e, usado por Deus, vai declarar essa veracidade. Aí nós pensamos, o que mudou? O que muda com o tempo? Você vai dizer, pastor, muitas coisas mudam com o tempo. É verdade. O problema é quando muda e não é uma forma positiva. Às vezes muda de um sentido negativo. Aqueles mesmos discípulos, que de outros momentos, alguns deles reconheceram e diziam exatamente ou praticamente aquilo que Pedro vai dizer por revelação divina, já haviam reconhecido isso. Nos faz lembrar, amados, que isso é muito comum em nossa vida. Quantas pessoas têm um nível espiritual de declaração de fé, têm um nível espiritual de reconhecimento de quem é Deus, vão mais além, têm experiências com Deus, vê
o mar se acalmar. Olha que coisa linda, né? Ver ele brandar para que o vento também perca a sua intensidade. Ver o Senhor andar sobre as águas. E eu estou falando de coisas de milagres, né? Em questão à natureza, mas você pode dizer, ver curas acontecendo. Ver quantas pessoas restauradas, transformadas pelo poder de Deus. E passa-se o tempo, e infelizmente, alguns às vezes não mais continuam com aquela fé acesa, e às vezes titubeam com aquilo que deveriam estar professando, estar declarando. Mas Deus é bom, né? Deus é bom e nos dá oportunidade para refletirmos e analisarmos e vermos de que, de alguma forma, como diz a palavra do Senhor, se nós nos calarmos, o quê? Até as pedras, né? Sim, iriam clamar. E agora Pedro, de uma forma bem sugestiva, né? Uma vez que Pedro significa partícula, pedaço de pedra, e eu quero só hoje me ater a esse último versículo, né? Aqui no que nós lemos, não vamos entrar na outra parte que vai dizer em relação à autoridade. Podemos, em outra oportunidade, falarmos sobre isso, mas o ponto é de que Pedro, ele vai ser usado por Deus pela boca, a sua boca vai ser instrumento para dizer, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração que vem, para que as pessoas entendessem quem é Jesus. E nós transportamos esse pensamento, queridos, para um outro pensamento, que tem a ver com a minha vida, com a sua vida. O que dizem? Não mais quem. Quem, no sentido que Jesus falou, porque comparavam com um personagem. Mas troquemos. O que dizem? Será que aquilo que dizem a nosso respeito, existe algo de verdadeiro, né? É fato, né? Ou é fake? Está na moda agora falar fake, né? Ou não é verdade? Influencia o que as pessoas dizem ao seu respeito. Muitas vezes nós, sem percebermos, estamos pensando, queridos, que estamos numa ilha, e não estamos. Nós temos sim obrigações, com a sociedade. Tanto é que até a questão que diz respeito a atributos, Jesus falou categoricamente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Responsabilidades naturais, civis, humanas, condutas, atos que fazemos. Temos também responsabilidades com os outros? Temos. Paulo vai dizer para Timóteo, cuidar das coisas que são honestas, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. E aí vem uma outra reflexão, em que o próprio Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore. Ainda tem aquelas frases assim, que a gente escuta alguém falar assim de vez em quando, né? Ah, pastor, a minha vida, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, e eu fico observando, isso pode ser tudo, menos cristianismo, porque o evangelho é algo que exige de nós uma forma de caráter, uma forma de dignidade, uma forma de expressar um bom testemunho, porque se não verem através de nós a presença ou o posicionamento correto de Deus, verão através de quem? Então Deus coloca homens e mulheres, e Deus chama, e Deus dá experiência, faz algo para que sejam referência. Eu me lembro quando o garoto, o jovem, né? Já contei isso tem algum tempo, então eu posso repetir, que ninguém vai lembrar mesmo, né? Eu lembro que antigamente o pessoal dizia assim, chegava na igreja, aí a pessoa fazia lá, às vezes não estava dando um bom testemunho, né? Como acontece e tal, e você fica meio espantado, novo convertido, você olha assim e fica meio admirado, aí a pessoa vai, olha, irmãozinho, não olha para mim não, olha só para Jesus. Aí eu ficava procurando Jesus, mas eu não via Jesus.
eu vi a pessoa. Então, às vezes é uma forma de as pessoas quererem fugir das suas responsabilidades, né? Ela sabe que tem que dar uma resposta à sociedade diante da sua área. Imagine, por exemplo, sei que muitos jovens, não só jovens, mas adultos também, assistem, enfim. Imagine a pessoa, se ela tem a fé em Cristo, ela é do Senhor, né? Ela confia em Deus, e ela, no momento de tribulação, vai lá, desculpa a expressão, mexer os pauzinhos. Você sabe o que é isso? Você não sabe? Pergunta quem já foi de outra linha que vai saber o que é isso. Vai mexer os pauzinhos. Vai trabalhar, vai fazer um trabalho. Vou pedir para a entidade me ajudar. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Não pode servir a dois senhores. Ou ela tem que ter Cristo, e as pessoas vejam um compromisso com Cristo, com a verdade. Ou então, me desculpe, como diz Elias, voltamos a Elias, vai lá, se Baal for Deus, segue a ele. Elias não segurou ninguém, gente, por favor, não falou, segue a ele. Jesus falou, né? Quem quiser abandonar, tudo bem, vai em frente. Porque existe sim um caráter de responsabilidade. O que as pessoas dizem, o que vão dizer se a pessoa é um mau pagador, se é uma pessoa um caloteiro. Pensou? Às vezes a pessoa tem um hábito de esquecer o que deve. Alguns são assim, esquece, né? Então vai dizer, fulano lá, é tão esquecido, mas às vezes esquece que tem que pagar, mas não esquece que alguém tem que pagar para ele, né? O outro deve e não esquece. Então, tem coisas que não combinam, não é compatível, é como a água e o óleo, não se mistura. Então, o que dizem as pessoas, de alguma forma, pode influenciar, sim, até mesmo para que outros ou venham se fortalecer, agregar ao reino, ou de uma outra forma, se escandalizar. Já ouviu alguém falar assim, eu vou ser cristão, igual a fulano, eu vou ser crente, igual a Bertrando, igual aquela pessoa, por quê? Porque ela vê o mau testemunho. Ela vê aquela pessoa que começa a caminhar na fé, encontra com Jesus, começa a ler a palavra, a glorificar Deus, aí daqui a pouco começa a apertar a situação, vai fazer uma fezinha. Não dá. Vou lá pedir fulano, não dá. Ou é de Deus ou não é de Deus. O que dizem, o que as pessoas falam. Agora tem o outro lado, que não podemos ignorar. Que lado que é? É o lado dos fakes, né? É o lado daquelas pessoas que às vezes emprestam os seus lábios para te condenar. Pastor, mas se eu for ligar com tudo que fala a meu respeito, eu não seria a pessoa que eu sou. Eu concordo que tem coisas que você deve entrar por aqui e sair por aqui. Vê que minha orelha é bem grande, né? Então é bem à vontade para isso. Entra por aqui e sai por aqui, porque não dá para ficar. A gente pode considerar, assim, até à luz da palavra de Deus, por situações em que a pessoa ela não deve, ter a esse tipo de posicionamento, ou até de condenação, ou de crítica, sabendo que não é para ela. Mas, infelizmente, alguns se entristecem. Alguns, em função disso, até param a sua caminhada. Alguns, em função disso, não criam forças. Às vezes, eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa está recentemente no cristianismo, no evangelho, ela caminhando, queridos, me desculpe o que eu vou dizer aqui, mas é verdade, você vai ver ela caindo algumas vezes. Acontece, ela dá um passezinho para frente, dá dois para frente, vai dar um para trás, assim, ela vai aprendendo. Aí nós perguntamos, mas pastor, não se converteu, agora tem que mudar radicalmente, totalmente. E eu pergunto, você plantou uma árvore na sua vida? Eu já plantei. Recentemente até eu fiquei meio triste, que eu plantei uma árvore na minha comunidade, lá na região onde eu moro, e foram lá arrancar a árvore. Fiquei arrasado, fiquei muito triste. Fiquei plantando lá para fazer uma sombrinha para o povo. Enfim, mas você, quando planta uma árvore, frutífera, você vai no dia seguinte colher fruto? Eu não vou, porque eu sei que não tem. É óbvio que existe um período, existe um tempo, existe, queridos, momentos em que certamente ela vai estar frutificando, né? Agora,
acontece às vezes quando isso influencia a pessoa. Lembra que eu perguntei? O que as pessoas pensam ao seu respeito influencia você? Que as pessoas te acusam ou te, de alguma forma, te depreciam, influencia a você, porque de alguma forma, às vezes, alguns se deixam levar, né? Há um fato bem notório na Bíblia, Velho Testamento, ali no livro de Números, capítulo 13, se não me falha a memória, quando Israel está ali conhecendo a terra de Canaã, quando vai o servo de Deus, Moisés, envia ali os 12 espias, lembra disso? E lá estão os 12 espias, olhando a terra, olhando o tamanho das frutas, olhando toda a potência e qualidade que havia naquele lugar, tremendo, maravilhoso, ficaram encantados, mas olharam também os gigantes, porque também tudo na vida existe o lado benéfico, existe as dificuldades, existem as lutas. A rosa, quem não gosta de rosa, mulher normalmente gosta de rosa, de flor, ela é linda, mas já dizia o filósofo, né, o poeta, também tem espinhos. E os espinhos estavam lá. Os espinhos estavam lá. E aí, de repente, esses 12 espias, eles voltam para quê? Para trazer o relatório para Moisés. E Moisés está ali, aguardando, feliz da vida, tranquilo, porque certamente vão dizer como é que é a terra e tal, e eles voltam e vão dizer, como eu falei, tudo de bom, mas tem também gigantes. E aí eles vão usar uma expressão que me chama a atenção, eu não podia passar sem ler para você, porque é muito forte aquilo que nós, sem percebermos, somos influenciados. Preste bem atenção. Números capítulo 13, lá no verso de número, no finalzinho, último versículo, vai dizer assim, verso 30, né? Vai dizer assim, ó. E ali vimos os gigantes, olha bem, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Agora que está o problema aqui. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Olha só. Me mostre na Bíblia onde está dizendo aqui, se você quiser ler capítulo 13 todo de Números, onde aquela turma lá dos cananeus diziam que os filhos de Israel, ou aqueles espias, era como gafanhoto. Ninguém falou isso. Mas sabe aquela mente, aquele espírito daquela autoestima baixa, né? É bom que se diga, aquela autoestima baixa, de tal maneira que eles próprios diziam, olha só, éramos aos nossos olhos, olha de quem? Deles próprios, como gafanhoto, e éramos também aos olhos deles, mas ninguém disse que eles olharam e disseram que eram como gafanhoto. Mas tamanha a autoestima, parece uma coisa esdrúxula, né? A autoestima era tão baixa que eles se viam como pessoas impotentes. E mediante esse fato, você conhece o relato. Eles vão, passear pelo deserto. E vão rodar lá, completar todo aquele ciclo, né? Completar todos aqueles 40 anos, para que a outra geração viesse, quando já estava literalmente às portas. Se fosse no meio esportivo, ia dizermos o seguinte, já estava na cara do gol. Mas teve que voltar, teve que reiniciar. Às vezes, isso, queridos, acontece muito em nossa vida. Às vezes a pessoa, ela toma para si, e isso muitas vezes até confunde. Eu costumo ter esse cuidado, porque há um grande distanciamento, um obstáculo, uma distância muito grande, né, na humildade com a autocomiseração. São duas coisas distintas. Porque, às vezes, a pessoa que detém uma autocomiseração, que se vê como alguém, coitado ou coitadinha, né, sofredora, sofredor, ela, às vezes, pensa que é humildade, e não é.
Humildade não precisa ela se colocar como vítima, né? Não precisa. Ela pode não ter nada, ser uma pessoa arrogante, como alguns podem ter tudo e ser uma pessoa humilde. Então não é necessariamente no dizer de que é um pobre coitado que é uma pessoa humilde. E nesse sentido, a gente quando para refletir sobre quem nós somos, vós, quem dizeis que eu sou? A frase que Jesus dizia é basicamente, praticamente, aquilo que, não o quem, mas o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que eles falam? O que eles falam? Será que há menções verdadeiras? Será que são coisas que são improcedentes? Queridos, talvez você não saiba disso, mas nesse dia de hoje, tá? São exatos 2 dias, vamos dizer assim, antecedendo, em que esse ministério completa 18 anos, pela misericórdia de Deus, né, de existência aqui nesse local, nessa cidade. Então, 18 anos. Eu já quero até parabenizar os irmãos por me aturar 18 anos, que vocês são demais, né? 18 anos me aturando, tem que ter muita capacidade mesmo, né? E eu louvo a Deus, tenho muito amor pelos irmãos, pela igreja como um todo, pelas suas crianças, idosos, mas eu fico lembrando, queridos, de que, como diz Paulo, né? Não que tivesse alcançado, mas lutamos para alcançar. Não podemos nos render. Talvez você esteja pensando, mas o que tem isso a ver com o momento atual? Muito a ver. Porque há pessoas que já ficam doentes, só em pensar que pode ficar doente. Você está achando... É interessante, né? Parece uma coisa engraçada, mas é duro. Sabe aquela pessoa que o frio está lá no Rio Grande do Sul, né? Estamos aqui no Rio de Janeiro, e a pessoa, ela vem lá, vem no Rio de Janeiro, olha, lá no sul está frio, já está colocando o casaco, não, que vai fazer porque está frio, porque no sul está frio. Já está sentindo os efeitos do que está acontecendo lá. Hoje em dia a pessoa na rua não pode tossir. E sai de perto, hein? Não é assim? Só deu uma tosse de alguém, opa, sai de perto de mim. Né? Já fica apavorado. A pessoa com uma inflamação no dente qualquer, de repente tem um problema, a febre acontece. Eu não estou aqui minimizando, nem dizendo, banalizando esse problema, nem a peste, nem que tem ocorrido. Não, eu estou falando que nem tudo que às vezes aparece que é. E às vezes o sentimento da pessoa, o que ela acha, vai determinar o que vai acontecer. Nós somos gafanhotos como nossos próprios olhos, e certamente como aos olhos dele também. Então, todos vão ficar doentes, eu vou ficar também. Então vai acontecer isso, e acaba consumindo o que não é para consumir. Acaba tendo algo que não é para ser para ela. Por quê? Porque já, de antemão, já absorveu aquele sentimento. Os antigos diziam que quem morre de véspera é peru, né? Eu não sei o que esse negócio, como é que é, bem entender muito bem isso. Mas às vezes a pessoa, mas na véspera, peraí. Pastor, não tem que se cuidar? Claro que tem que se cuidar. Mas creia, quando começamos há 18 anos atrás, onde nós paramos há 18 anos atrás, dentro de uma garagem, 3 famílias pequenas. Lembro perfeitamente, e às vezes... Tinha dia que chovia bastante, a água entrava pela garagem adentro, a gente cultuava com água pela janela, pela canela. Às vezes o povo ia chegando sem colocar toldo, essas barracas mesmo que você está pensando mesmo, esses toldos de acampamento, botava lá. E as pessoas passavam na rua, olha lá, um tudo de cigano, olha lá que barraca, olha lá, a tenda, como é que pode isso? Como é que o povo vai ficar ali? É um absurdo isso. E alguns criticavam. Mas nós não paramos de orar, não paramos de crer, não paramos de confiar no Senhor. E passados exatos um ano naquela garagem, frio, né, calor, com água na canela, com dificuldades, mas também havia amor, também aquele lar que nos recebia, é bem da verdade. Mas nós permanecemos, continuamos orando, e um ano Deus usa alguém e fala, Deus mandou doar um terreno. E aí foi doado esse terreno que estamos até hoje, né? Mais de 1.000 metros quadrados, aqui no centro desse bairro, para a glória de Deus, e que estamos. Vimos para cá.
E começamos a construir um lugarzinho pequenininho, porque pensamos assim, bom, o importante é sair de lá, né, e temos um espaço. Mas Deus já dava a visão para fazer um espaço maior. Eu lembro que alguém falou assim, esse pastor é doido. Alguém falou comigo assim, sério, esse pastor é meio maluco, meio megalomaníaco, maneiro de grandeza, né? Eu falei, não, mas peraí, eu creio que se Deus nos chamou, se Deus está no negócio, se Deus na nossa vida, né, a nossa frente, então eu creio que Deus vai nos dar, vai nos ajudar. E de fato, passados um ano num lugar pequeno, Deus já tinha dado a visão para que tivesse em outro espaço maior. E estamos até hoje. Mas o que eu mais louvo e glorifico a Deus por estar em uma igreja, um ambiente com pessoas que amam o Senhor, que amam a palavra de Deus, que amam o ser humano, as vidas, a cuidar, a amar, a fazer obra, a ajudar as pessoas. Isso que é o maior orgulho, não é pela parede, não é pelo espaço físico, mas é pelo caráter, por aquilo que Deus fez e faz através das nossas vidas. É isso que nos impulsiona a prosseguir, a servir ao Senhor. Então, queridos, então esse sentimento, ou esse espírito, como você queira dizer, não pode ir adiante se não houver também uma boa perspectiva. Eu podia falar aqui de fé, todo mundo entendia claramente, mas às vezes, querida, a pessoa pode não ter uma fé muito grande, mas ela faz o que tem que fazer. Senhor, tu disse que eu vou lá viver em Canaã. Canaã é um problema sério, tem gigante lá. Eu acho que o negócio vai dar ruim lá, mas quer saber? O Senhor não mandou? E vai. Agora, outra coisa é dizer, olha, não tem jeito, não adianta, você vai ficar doente, ou você vai perecer, ou vai acontecer isso, né? Aí eu vou ter que mudar o seu nome. O seu nome não pode ser mais João nem Maria, vai ter que chamar Globo, ou então Bandeirante, não sei, vai ter que trocar o seu nome. Porque você vai ficar tão acostumado, tão focado nessa questão pessimismo, que vai acabar sofrendo antes da época. E vai acabar, às vezes, matando o sentimento, o espírito que há dentro de você. A última pergunta que eu falei, quem é Jesus para você? Tem tudo a ver com o que estamos trazendo aqui nessa noite. Quem é? O que ele representa para você? Esse dia aconteceu um fato, nós estávamos assim ajudando algumas pessoas, e sabe como é que é? A obra social é uma bênção, é maravilhoso, mas você precisa ter discernimento para fazer, porque às vezes você está fazendo as coisas que não deveria fazer, ou às vezes é inútil, e há muitas pessoas que muitos até se aproveitam, é comum, infelizmente, em muitos lugares acontece isso. E aí chegou um momento que eu percebi de que aquele elemento que nem congrega na igreja, nem daqui, vinha e estava sempre pedindo. Aí eu cheguei para ele um dia e fiz assim mesmo, olha para cá, fiz assim, eu vou esfregar a lâmpada aqui, ó. Ele, como assim, pastor? Não, porque você está achando que a gente aqui é o gênio da lâmpada. E não é. Não é o gênio da lâmpada, não é Aladim. Não é, 3 pedidos, 1, 2, 3. Não é. Em Deus você pede, você é abençoado, mas você precisa honrar a Deus. Você precisa honrar as pessoas que têm também te abençoado. Você precisa andar em sinceridade. Você precisa permanecer, porque não é só ter, é permanecer. Por isso Jesus parou com os seus discípulos. Ele poderia estar fazendo muitos milagres naquela hora ali. Quantas pessoas estavam precisando ser curadas? Quantas pessoas precisavam ser transformadas? Quantos cegos enxergarem? Mas ele para, ele pergunta, o que eles dizem? Quem eles dizem que eu sou? E vocês? Mas Senhor, está tudo bem, estamos andando contigo, o Senhor me abençoa, o Senhor me ama, eu tenho recebido isso sim, mas quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Um líder religioso? Uma religião? Alguém que mudou uma era? Quem eu sou para você? Um doador de bênção? Um gênio da lâmpada? Quem eu sou para você? Alguém que o negócio aperta, eu procuro? É só o socorro bem presente na hora da angústia? Não é o meu conselheiro, que está lá em Isaías, capítulo 9? Não é o conselheiro, é só para atender
as minhas necessidades, é um auxílio emergencial. Está na moda? Quem é Jesus para você? E nós queremos finalizar essa reflexão já pensando um pouco sobre isso. Porque aquilo que você pensa, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós, amados, entendemos da pessoa de Cristo e caminhamos e o amamos porque Ele é um ser, é uma pessoa, e a pessoa, ela se alegra e a pessoa também se entristece. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem, não é assim? Que todos venham ao conhecimento da verdade. Não quer que você fique de fora. E o complemento é, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo acabou? Não. Jesus Cristo, homem. Choca ouvir isso. Aquele homem que viveu aqui na terra, que sofreu por nós, que deu a sua vida por nós, que ao ser elevado aos céus, a sua ascensão aos céus, só Ele ascendeu aos céus, só Cristo Jesus, e Deus deixou, e Ele trouxe alguns desses traços ainda, as características, mostrando que, embora Ele foi encarnado homem, e mesmo quando Ele volta à glória celestial, e agora é um homem agora, de uma forma divina. Você verá, e Paulo diz, Jesus Cristo, homem. O que eu, mais uma vez, posso refletir? As pessoas vão dizer, você não pode silenciar as pessoas, você não pode calar as pessoas. Alguns vão dizer errado, alguns vão te acusar, alguns vão falar coisas duras, vão dizer a verdade. Como recebemos a verdade? Como somos, através de algumas palavras, transformados? Alguns podem receber uma crítica e aquilo ajudá-la a melhorar. Outros, não se engane, já escolheu o lado, não quer nem saber. Literalmente ela não quer saber, porque ela já escolheu o seu lado. Pode ganhar rio de ouro do outro, ela quer continuar sendo uma pessoa mau caráter. Ela quer pensar em ideais errados. Ela quer apoiar aquilo que é profano. Ela quer apoiar aquilo que é o erro. Ela não pensa no que Deus quer. Não é a vontade de Deus, é a vontade dela. Mas nesta noite, podemos dizer, Senhor, me ajude, para que aquilo que dizem de mim, Senhor, seja algo que realmente engrandeça e venha enobrecer, glorificar o Teu nome, através das minhas, das nossas atitudes. Muito mais do que nossas palavras que o vento leva, mas as ações, os atos, vão dizer quem nós somos. E Deus não se engane, Deus revelou para Pedro, aleluia, Ele vai revelar a verdade, para que saibam que Deus está na sua vida. Se não está, a partir de hoje, você pode colocá-lo na sua vida, porque Deus é fiel. Aleluia, amém, glória a Deus. Ele é santo, Ele é bondoso, é maravilhoso. Oh, aleluia.
Declare em Ti, Senhor. Santo Senhor, oh Deus, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua fidelidade. Pai, temos praticado, ó Deus, a nossa confiança em Ti. E tenho dito e creio de todo o meu coração que Tu hás de continuar surpreendendo esse país, Senhor, surpreendendo esse estado, surpreendendo aqueles Deus que já não acreditam que Tu és o mesmo Deus. Mas nós confiamos no Senhor. É sobre esta casa, sobre esta família, ó Deus, restaura essa união que um dia foi rompida, restaura o relacionamento, restaura, Senhor, ó Deus, traz a cura, traz o milagre, age no fundo da alma, lá, ó Deus, onde está, profundo do nosso sentimento, porque eu sei que o Senhor opera, porque o Senhor transforma. Não deixe que venhamos nos conformar, como diz a Tua palavra, a não nos conformar com o mundo, com o sistema, mas transformar o nosso entendimento, aleluia, e experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E eu sei que Deus cuida da sua igreja, cuida do que confia no Senhor, o Deus de milagre, o Deus de maravilha. Transforma, mostra a Tua glória, Senhor. Vai operando nesse lugar, nessa vida, nessa pessoa que agora quebranta o coração e reconhece que tem ouvido vozes que não deveria escutar, mas que quer, Senhor, que Tu venhas guiar os seus passos, guiar a sua vida. Entrega em Tuas mãos, entrega em Tuas mãos, e te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Confia nele, confia nele, Ele conhece o teu coração, aleluia. É tempo de construir, é tempo de reformar, de renovar a sua fé. Glória a Deus. Dificuldades não venham a ser maiores que a sua fé no Senhor, que a sua fé em Jesus. Declaro e profetizo em nome de Jesus uma semana de bênção, de milagre, de transformação, de restauração. Confia no Senhor, que confia no Senhor renovarão as suas forças, não é assim? Águias voarão, não se cansarão, aleluia. Deus te abençoe. Encontro marcado na próxima quarta-feira, 7h30 da noite. Que a graça do Senhor Jesus, o grande e incomparável amor de Deus Pai, e as santas e doces consolações, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, transbordem em você, a sua casa, a sua família, hoje e sempre,
seu coração, em nome de Jesus, nessa fé, nessa confiança, aleluia, prosseguindo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, estamos juntos, Ele é o nosso guia. Glória a Deus, Deus te abençoe.